mais duas perguntas, tem uma do Gil. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho na glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Coríntios, quem é o Deus do século e de que Deus fala Coríntios? Bom, uma pergunta melhor que essa, incluindo esse teu trecho aqui, essa passagem, seria: por que Deus cegou os entendimentos dos incrédulos? Quer dizer, não é culpa dos incrédulos, então? Eles não conseguem acreditar, eles não conseguem enxergar o Rei, não conseguem enxergar Deus, Cristo, o Messias, eles não conseguem, Deus não deixou, Deus cegou eles. Então que culpa eles têm, né? Exato, aí que tá o ponto. Essa pergunta teria que ser feita e é importante que os cristãos entendam. Porque é para que nenhuma carne jamais se engrandeça, se glorie diante de Deus. Então, se alguém tivesse culpa, os que não têm teriam méritos, né? Ninguém vai à verdade, abocanha a verdade através dos seus próprios méritos, através do seu próprio caminho. Deus seleciona as perspectivas completas, as companhias exatas para o seu filho, para sua família, para o seu reino. Então aqueles ângulos, os pontos de vista justos, são partes de Deus, são cada um de nós na igreja, os justos. Então isso é uma escolha, se você olhar binariamente, mas quanticamente já é o eterno, já somos nós nos encontrando nas perspectivas extremas, que somam as demais e descartam, né, as descartáveis. Claro, nenhuma perspectiva é descartada completamente, mas posicionada de maneira contrária àquilo que queremos, né? Porque você percebeu algo ruim, você vai posicionar no lugar, mas sem perdê-la, né? Porque senão você volta para lá. Então você tem que saber onde está, o que é, por quê, e ajudar quem está caindo ali, quem está passando por ali. Mais ou menos tem a ver com o que eu acabei de responder na outra pergunta aqui. Então quem não é justo, quem não passou pelas visões, quem Deus não escolheu, quem não somou as melhores perspectivas desses teatros binários recém-passados, quem não somou essas perspectivas plenas para ser companheiros que façam dos céus um lugar feliz, mais do que justo, feliz, porque dá pra você fazer justiça e ficar infeliz. Vai, um amigo teu te trai, você vai e esfaqueia ele. Fez justiça, mas você tá feliz? Não. Então nem sempre justiça significa felicidade. A felicidade é saber trabalhar com a vingança e com a misericórdia. Posicionar a perspectiva do aprendizado que nos leva para a união, que é o alívio, né? Diante da escuridão, em comunhão. A divisão do peso, da ausência de todos nós, nos dá a nossa presença. E aí que tá, você olhando, observando isso, você vê que, por mais que muitos tenham condições de entender, muitos nos orbitam aqui, leem nossas passagens, veem nossos vídeos, leem nossos livros, já entenderam, eles querem aceitar, eles querem estar aqui, eles não entendem porque não conseguem, ficam nos enchendo o saco, eles não conseguem aceitar no coração, porque Deus os negou, porque eles são traidores em algum lugar, de alguma maneira, não tiveram a pureza necessária, não conseguem entrar, não conseguem aceitar, não conseguem ver, não conseguem acreditar. Eles nem querem ser inimigos, eles nos admiram, nos amam, queriam estar perto, queriam fazer parte disso tudo. Quem não quer? Nosso reino é lindo, é mágico, cheio de segredos, de verdades absolutas. Nós somos fortes, nós somos a força, ninguém nega. Quem não quer fazer parte disso? Isso é Deus, é a alma de todos nós. Mas alguns agora não conseguem passar, não podem. Deus vai deixar eles sentirem a dor, para que eles nos valorizem aqui. Porque por mais que eles pudessem entrar através do entendimento, eles nos corromperiam, porque lhes faltam emoções, vivências, ecos que entram no espírito, além da lógica. Muitos aí que conseguem entender, mas não conseguem aceitar, não conseguem ver de fato. Eles olham, mas não veem. Porque eles estão cegos. Deus os cegou porque eles não merecem entender tudo isso, participar disso tudo. Então quando você vê alguém que você fala, prova, e o cara ainda não acredita, não quer, não aceita, esse aí tá cego por Deus, não adianta. É no sentido de que, opa, você não merece ver. Você poderia, né? Mas você vai ter que ver que a passagem aqui não está na tua mão. Você vai ter humildade para aceitar que esse alívio, que a verdade é uma soma de todos nós, que requer esforços, requer respeito, requer humildade, acima de tudo, humildade. Ninguém quer saber da tua força, porque essa força Deus também tem. Todos nós temos. Deus pode fazer isso que você pode fazer com a força. Ninguém quer saber da tua inteligência, Deus tem mais. Ninguém quer saber da tua experiência, Deus tem mais. Ninguém quer saber dos teus méritos, Deus tem mais. Deus quer ver tua humildade, a tua humildade, você abaixando a cabeça. Porque Ele não pode fazer isso. Se Ele abaixar a cabeça, todo mundo queima no inferno, na escuridão, na agonia. Ele precisa que todos aceitem que Ele é o sacrifício de estar só, lá de cima, observando a tudo e todos. Todas as realidades, os sonhos e traumas, as diversões passageiras, ilusórias, tudo isso.
que nos faz sorrir, amar a vida, a obra, trocas, oportunidades, sensações magníficas, prazeres diversos. Ele, em um segundo, o tempo inteiro, olha dos bastidores, arde na solidão. Se ele não tiver o teu amor e a tua honra, se você não se lembrar dele, mesmo quando queimar, quando arder, quando você estiver em dúvida, com medo, com desespero, é aí que você está no escuro, é aí que você tem que levar a luz dele, que é certeza, é vitória, é força. Essa é a verdade, essa é a eternidade. De cara com medo, com o trauma, com a dor, com a escuridão, clareie, através da certeza, da tua escolha de que Deus é real, Deus é a vitória. Não importa o quão contrário disso possa parecer um momento, quão desesperador, quanto medo, quanto desespero, quanta dúvida você possa sentir um segundo. O sol ainda está alinhando as cores da luz. O sol nasceu. As estrelas ainda conhecem seu caminho. Deus continua vivo e justo, simétrico. Quem é o tolo que duvidaria disso? Então por que temer? Quem sente medo está contra a verdade, contra a justiça. Se você está a favor da verdade, a favor da justiça, você não sente medo. Você está batendo medo aí é porque, opa, Deus está falando, você está no lugar longe, está longe de mim. Vem aqui, ó, lembre do Filho, lembre do Pai, lembre do Espírito Santo. Lembre das histórias se conectando, lembre da simetria. Volte para casa. Aí o medo vai embora. Então é por isso, não é o mérito de ninguém. É a escolha de Deus, a soma das perspectivas. Então, por mais que a pessoa tenha méritos, tenha grandeza, tenha inteligência, pudesse entender, pudesse estar aqui, acha que merece, quer entrar à força, não vai passar se não tiver entendido tudo, de coração, não só na mente, no coração. Sentir, respeitar, para não ficar disputando poderes, grandeza. Quando você aceitar ser nada, entregar a grandeza para Deus, que é a verdadeira glória, aí essa luz ecoa para você. Aí Ele te presenteia. Ele te enche de glória, de prosperidade, de paz, de amor, de tranquilidade. Prosperidade para alguns é estar sozinho na solidão do luar. Para outros é estar fazendo palestras. Cada um é cada um. Respeite a todos, não julgue os demais com o teu egoísmo. Mas a pergunta dele, aproveitei a passagem para explicar tudo isso, de que Deus não quer saber dos méritos de ninguém, ninguém vai vir com mérito, ninguém vai querer exigir, barganhar. Ó, eu mereço um espaço no céu, porque eu fiz isso. O que você fez? Essa disposição veio de onde para você levantar da cama? De onde vem a simetria que te mantém pleno, observando de cima? Quem é você? Que poder você tem? Que atributo você inventou? Qual a qualidade você trouxe à vida? Qual? Qual não estava lá antes, através de outros homens muito maiores que você? Qual? Que mérito você tem para barganhar com Deus? É a humildade, enxergar de fora e aceitar a grandeza dele que nos une. Aí você passa. Senão fica de fora. Fica cego, porque não merece entrar. O Deus desse século, no caso, qualquer pastor, qualquer um que você for perguntar, vai falar que é Satanás, que é o diabo, mas não vai te explicar. Por que então desse século? Né? Por que o Deus desse século? O que muda? O que varia? Então, para resumir, qual que é a soma do Satanás, do inimigo, dos opositores, do opositor do povo de Deus? O povo de Deus lá, o pivô escolhido, vai lá, Deus purifica o pior povo, torna ele, faz ele enxergar tudo, entender tudo, ensina ele. Ele cria todo um sistema que tem que ser justo, para ecoar a simetria, ecoar a justiça, o aprendizado. Isso vai manter as emoções equilibradas. Quando esse povo começa a ser egoísta, aí ele quer tomar o lugar do rei, quer tomar a direção através dos seus olhos limitados, começa a colocar as emoções em conflito. Essas emoções em conflito se acumulam, gerando densidades, são demônios, né? Aí esses demônios se agrupam, é o Satanás, que é a soma das emoções do coletivo, das bestas, né? Tudo que eles fazem de errado ecoa em justiça, que se somam e ganha força. Aí a besta, o animal, surge do mar, né? Que é os gentios, da terra, a soma das pessoas, das perspectivas, essa consciência se acumula e abocanha eles que são os injustos, né? Aí vira a própria justiça. Então combate a luz vai para o escuro e traz de lá a salvação, não adianta, né? Então, aí o que acontece? Essa soma de emoções, essa soma de tendências do coletivo é o que resume o Deus do século. A imagem do Satanás naquele ponto, né? Então o Satanás não é a soma do coletivo, parece ruim, parece, puta, é o demônio, coisa horrível. Mas não é graças a isso que a gente chuta o balde deles, que todo mundo vê que eles erraram, que eles são os injustos. Eles nos levaram para isso que parece ruim. Então Satanás só está mostrando, olha aqui, ó a injustiça que eles estão ecoando. Por isso que é o acusador, né? Ele acusa os judeus, o povo que tem que manter a ordem, né? Através dos gentios, né? Fala, ó, você não mantém a justiça, ó aqui nosso tamanho, agora segura. É aí que tá. Então, mas o Deus desse século, resumindo a imagem no binário
do demônio ali, a gente poderia chamar de dinheiro, né? Ah, mas e nos outros séculos? E nos outros desdobramentos? Nem sempre é o dinheiro, então. Sempre é Satanás, sempre é a soma, né? Demônio, demo, né? A junção do povo ali, de tudo. Se procurar a etimologia, nem vai falar que vem daí, mas demo a gente sabe que é a soma do povo, né? Demografia, por exemplo, né? Então, a soma das pessoas. Então você tem ali a soma disso, se transbordar é sempre o mesmo. Mas como? Hoje todo mundo prioriza o dinheiro. Você teme não ter dinheiro. Você teme... É o dinheiro que te controla. Você pensa no dinheiro. Você vive pelo dinheiro. Então Deus desse século está ali. Você resumindo o ponto satânico da coisa ali, demoníaco do povo. O que ele está gritando? Ele está indo pro dinheiro, pra ostentação, porque é isso que falta para eles. Essa é a injustiça. Né? O povo de Deus ali tirou isso deles, está ecoando isso. Né? Então fica, poderia ser outra coisa. Houve outras épocas que foi a glória, né? O Deus do século, a guerra. A pessoa preferia perder dinheiro. Foda-se, sou pobre, mas tenho glória. Venci aquele guerreiro, venci aquele. Então o cara fazia tudo, pisava em cima da justiça, do amor e da honra por glória. Hoje pisam por dinheiro. Então varia, né? Diante do século, por assim dizer, né? Da linha binária. Mas é sempre esse enlace aí de perspectivas, né? Então a gente tem que olhar, sair dessa trava aí binária teatral. Você olha de fora, você vai ver a consciência comungando experiências. Sempre Pai, Filho, Espírito Santo, indo de Ragnarok e Apocalipse todo dia. Entender isso é para poucos.